Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Esses últimos dias, na política internacional, vou fazer esse Chester News sobre política internacional e o conflito, entre os extremistas islâmicos, mais ligados ao Hamas, que é ligado ao Irã, com os extremistas judeus, que também acabaram se envolvendo nesse conflito. Bom, eu acompanho as notícias nos últimos dias, e parece que houve um problema com um processo judicial em relação a um imóvel que um judeu recuperou uma casa na Guerra de 67, antes da independência de Israel, e isso gerou revoltas, O Ramadã, os árabes, nossos irmãos árabes estão fazendo o Ramadã, que é uma celebração religiosa, muito importante no mundo islâmico, Aconteceu também deles agredirem alguns judeus ortodoxos, incitados à violência por extremistas islâmicos, e aí passou uma linha inaceitável, pela polícia de Israel. Teve distúrbios, vários dias de distúrbios no Monte do Templo, que lá é sagrado para os judeus, e tem a mesquita Al-Aqsa, o Domo da Rocha, que é sagrado para os islâmicos, então eles fecharam, teve muitos distúrbios. Bom, sigo o judaísmo, mas eu não tenho uma religião assim específica. Eu vou na missa católica, eu vou nos Mormons, que são a igreja americana dos cristãos. Eu frequento centros, porque na minha família eu tenho, tem judeus, tem católicos, espíritas. Eu gostei dos Mormons. Então, assim, religião não é que eu sigo várias, mas eu vou onde eu me sinto bem. Eu sou aberto a estudar, buscar a luz, e eu vou onde eu me sinto bem. Eu acho assim, o vídeo que eu fiz anterior sobre o maniqueísmo é uma coisa que está muito em voga hoje em dia, né? O maniqueísmo, para quem não sabe, é você falar que o seu grupo é do bem e o grupo contrário é do mal, Então, alguns terroristas islâmicos ficam demonizando os judeus, igual Hitler fez, igual, teve na antiguidade os cristãos demonizavam os judeus. Então, assim, o grande mal do nosso século, do início do século XXI, é o maniqueísmo. O maniqueísmo foi uma doutrina do Maniqueu, que é um filósofo que criou uma religião que existe a guerra entre o bem e o mal. No começo, essa religião falava que o mundo material é do mal e o mundo espiritual é do bem. Algumas religiões ainda absorveram de alguma forma essa dicotomia entre o bem e o mal. Só que isso se espalhou para a política, para a religião. Então, assim, é muito comum um grupo se achar puro, Vários grupos. Você vai na sua religião, no seu grupo político, e eles acham que é a parte pura. Por exemplo, se é de extrema esquerda, você acha que você luta pelo bem do mundo, e os conservadores de direita são do mal. Então, o mundo está muito assim, maniqueísta, O que isso tem a ver? Essa CPI, o clima político no Brasil está assim. Quem é de esquerda não é mais amigo de quem é de direita. Quem é de direita também não fica mais amigo de esquerda. O judeu não fica amigo do islâmico e vice-versa. E não é assim. Porque o maniqueísmo, ele é é um preto no branco, assim, é igual um time de xadrez ali, que você separa em dois times e acabou. E a vida não é assim. A vida é você conviver com grupos diferentes. O maniqueísmo, ele parece ser bom, mas na verdade ele causa guerras, polarização, o extermínio do grupo adversário. Então, assim, os terroristas islâmicos, eles estão com ódio, eles têm um ódio extremo dos judeus, entendeu? A maioria dos árabes normais que pregam a paz, eles convivem, trabalham com os judeus, os islâmicos, os árabes, os moderados. Vários países árabes estão fazendo acordos do Deus de Abraão, que inclusive o Papa apoiou, e o mundo árabe moderado também. Então, assim, isso não é uma guerra entre islâmicos e judeus, é uma guerra entre extremistas islâmicos, estilo Estado Islâmico, contra que querem destruir os judeus. É como se fosse um nazismo islâmico. Então, assim, isso não pode ser tolerado de forma alguma. Eles estão mandando uma chuva de mísseis, contra Israel. Então, assim, a gente não tem questão de tomar um lado. Muitos também que são antissemitas falam, se eles estão tomando uma chuva de míssil é porque alguma coisa deve fazer de errado.
Isso é ridículo falar isso porque todo grupo tem pessoas do bem, do mal, é uma minoria, né? Então, assim, os islâmicos também cuidam da família, são a favor da família, do bem. Então, assim, não existe nesse extremismo. O extremismo, ele quer dar a entender que aquele grupo adversário é a encarnação de Satanás, o demônio, Baal, seja o que for. Então isso não pode ter. Inclusive eu sugeri no meu vídeo anterior que o maniqueísmo político, religioso, ele deveria de virar crime. A ONU deveria tomar muito cuidado, porque esses ataques que aconteceram em Israel, com certeza foram líderes islâmicos extremistas que não aproveitaram o feriado de Ramadã para instilar o ódio contra os judeus, igual os nazistas faziam contra os judeus também, que levou ao Holocausto. Então, assim, o Irã está dominado pelo ódio, os extremistas islâmicos do Irã. Então, assim, existem muitos árabes que são a favor da paz com Israel. A Arábia Saudita, os vários países que fizeram acordo, o Emirados Árabes Unidos, que fez o acordo do Deus de Abraão. Então, assim, a gente não pode achar que o outro grupo é do mal. Então, não é assim. Tem pessoas boas e ruins dos dois lados. Então, assim, eu sou contra, nem a favor, nem contra nenhum lado. É igual a esquerda e a direita aqui no Brasil, por exemplo. A gente está vendo aí que quem é de direita acha que a esquerda é maligna e fica um demonizando o outro. Não precisa ser assim, porque a política é a síntese do diálogo entre vários grupos. Por exemplo, na política, para o Congresso funcionar, as leis delas para saírem equilibradas, elas são embate. Por exemplo, a nossa Constituição de 88, que na minha opinião ela é bem equilibrada até, ideologicamente, muito mais do que se fosse fazer uma hoje, por exemplo. Ela foi uma conversa, um diálogo entre a esquerda e a direita. A política real é o diálogo entre a esquerda e a direita, sai uma coisa equilibrada. Eu, inclusive, estou fazendo um livro, Unicracia, volume 3, que vai falar da parte política. Inclusive, eu quero adiantar algumas coisas que eu já estou fazendo pesquisa há bastante tempo e vou lançar em 2022 Unicracia, volume 3, que fala sobre a paz mundial, só que eu vou falar da parte política e ideológica. Eu, na minha opinião, acho que o futuro é a convivência, a coexistência, e não quer dizer de nova era mundial, paz mundial, não tem nada a ver com isso não. Eu acho realmente que a esquerda não tem que destruir a direita e vice-versa, judeus, cristãos e islâmicos não tem que um destruir o outro. Isso já foi tentado na antiguidade toda, na era tribal da humanidade. Inclusive, nada contra, né, os nossos irmãos indígenas, mas historiadores, antropólogos falam que os indígenas viviam nas tribos, né, uma tribo em guerra constante contra a outra. Alguns autores falam do mundo que ele devia de passar o pós-tribalismo, pós essa questão de divisão entre países, um atacando o outro, anarquia na área internacional, isso devia de cessar algum dia. Isso vale tanto para a política quanto a religião. Os judeus, cristãos e islâmicos não precisam necessariamente se destruir e ficar numa guerra santa eterna. Então, nessa parte política que eu vou fazer do Unicracia Volume 3, eu vou dar linhas gerais, me aprofundar num livro que chama Societarismo, o Sistema Político e Econômico do Futuro. É um ex-ministro do STF do Brasil, que chama, acho que Oscar Dias Correia. Ele já foi ministro do STF, ministro da Justiça, foi um político, um jurista e um filósofo brasileiro muito importante. Ele faleceu em 2005. E eu vou fazer o meu Unicracia volume 3 baseado nesse novo sistema político que ele escreveu esse livro em 95, chama Societarismo. Se alguém tiver dúvida aí, quiser pesquisar, eu vou fazer o sistema político econômico do futuro, que eu acredito que o século XXI, ele é um século de você estabilizar os polos. Então, assim, eu acredito que esquerda e direita têm que dialogar, não um tentar destruir o outro, porque, assim, a minha visão política e ideológica é assim, a humanidade, inclusive ele fala, o Oscar Dias, que a humanidade, o indivíduo era muito, não era muito, com o absolutismo da Idade Média, ele era sufocado o indivíduo. Então teve toda aquela revolução, o iluminismo, para colocar o indivíduo acima dos estados da opressão, a Revolução Francesa, a Revolução Americana,
colocou o indivíduo né, como o auge. Só que aí o capitalismo colocou o indivíduo muito acima de tudo, né? E o societarismo, que é uma espécie de mescla entre o capitalismo e o comunismo, ele prega o quê? Três coisas. Tem lá o Estado, tem a sociedade e o indivíduo, como se fosse um triângulo o societarismo. Então, assim, é a estabilidade entre os interesses sociais e coletivos e os interesses individuais de cada pessoa e o Estado lá, o Poder Judiciário e tal, regulando tudo isso. Eu acho esse sistema mais perfeito para a humanidade no futuro. Porque o indivíduo ele ganhou um poder extremamente exagerado com o capitalismo, tudo, e também a gente só seguindo os próprios interesses, o liberalismo clássico não levou ao que a gente achava que levaria. Inclusive, vocês, né, as empresas só perseguindo os próprios interesses. Eu falo liberalismo clássico do Milton Friedman, de todos esses, não levou a nada. Então, assim, levou a uma desigualdade extrema na humanidade. Então, assim, a gente tem que fazer uma síntese entre os ideais comuns. Inclusive, eu acho muito interessante porque esse livro foi escrito em 95, estava próximo da queda do Muro de Berlim e a vitória ali do capitalismo da União Soviética. Então, assim, ele não sabia o que ia acontecer. Agora que a gente vê a China está fazendo uma forma de, alguns chamam de liberalismo social, outros de social, sei lá, liberal, liberalismo social, é você conciliar a parte coletiva com a individual. Eu acho que a melhor coisa, esse melhor caminho ideológico para a humanidade no futuro é esse. Você não exacerbar o indivíduo, destruindo a sociedade, porque hoje nós temos muito mais problemas que a gente não tinha. Por exemplo, a degradação ambiental, que o Biden, o mundo inteiro está preocupado. Realmente, se a gente seguir só o próprio interesse, em economia eles falam que pode ter a tragédia dos comuns. É todo mundo pensando no próprio interesse, você destrói o planeta inteiro. Então, assim, a gente realmente tem que achar um equilíbrio entre os interesses individuais das empresas e o interesse da sociedade, da coletividade. Então, eu vou tentar, nesse livro, Unicracia Volume 3, fazer um aprofundamento do societarismo. Eu vou repetir o livro dele, do societarismo, e vou, assim, enxertar os meus comentários no livro dele, fazendo um societarismo avançado do século XXI. Porque o livro do Oscar Dias Correia, inclusive ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, ele é um jurista, um filósofo muito assim, eu achei muito interessante o livro. O que eu vou fazer é pegar o livro dele e vou me aprofundar, porque ele colocou ali o societarismo, esboços da época ali, né? Então o que eu vou fazer, na verdade, é aprofundar a teoria que ele criou. E não é uma coisa minha, né, foi desse jurista que ele criou, mas eu concordo. A China, por exemplo, colocou elementos do comunismo, coletivismo com o livre mercado. E realmente a China faz isso muito bem. Ela pega o que é coletivo e o que é individual e criou uma dinâmica ali que ele se tornou a segunda maior potência mundial. Então, assim, o comunismo teve aquela questão do cálculo econômico, quando acabou o livre mercado, não deu para fazer o cálculo econômico, a economia planificada fez as pessoas passarem fome. Então, assim, já tentaram de tudo, eliminar os ricos, o indivíduo, e eliminar o coletivo também fica uma desigualdade extrema. Então eu acho que uma coisa equilibrada para o século XXI é uma coisa mais parecida com o societarismo desse renomado filósofo e jurista que já foi do STF brasileiro, que chama societarismo, que é eu vou destrinchar e eu já me aprofundei, já fiz a pesquisa e vou montar um negócio até 2022, se Deus quiser, fazer uma ideologia nova, porque o mundo ele não aguenta mais essa coisa, comunismo, liberalismo, né, capitalismo, essa coisa de um querer destruir o outro, do maniqueísmo. Não é assim. Judeus, cristãos e islâmicos têm que viver em paz, tem que ter uma diplomacia entre as religiões. O coletivo deve ser preservado também, não sufocar o indivíduo, igual foi na antiguidade toda, antes da revolução do iluminismo. Né, eu acho que a palavra de ordem é equilíbrio. O que a gente mais precisa no século XXI é equilíbrio. Porque a gente está no ano 2021 e está muito parecido com a década de 20 do século passado. Está um extremismo assim exagerado.
as redes sociais, os grupos de WhatsApp. Eu tenho, por exemplo, um grupo de política misto que as pessoas ali parece que se matam ali. Quem é de esquerda e direita se xinga assim, tá um ódio extremo. E isso pode causar aí conflitos, é igual o que está acontecendo agora lá em Israel. Né? Você achar que o seu adversário é uma encarnação do mal, leva a essas atrocidades aí. As cruzadas eram assim. Os cristãos se achavam que estavam lutando por Jesus, pela pureza extrema, aniquilaram, mataram os judeus islâmicos. Os islâmicos também se defenderam, retomaram Jerusalém. Enfim, essa lógica maniqueísta aí já durou a antiguidade toda e não levou a nada, levou a coisas que a humanidade depois se arrependeu. O Holocausto, muitos cristãos apoiaram os nazistas contra os judeus na Inquisição. Então essa lógica de eliminar o adversário já é responsável assim pelas coisas mais vergonhosas que a humanidade já fez. Então eu acho que a gente tem que tentar um caminho diferente. Não é o islamismo, o judaísmo ou o cristianismo dominar o mundo, nem a esquerda ou a direita dominar o mundo, é conviver. Conviver a esquerda com a direita, judeu, cristão, islâmico, não é essa lógica da destruição. E é isso. Bem-vindo ao meu canal Chester News. Espero que essa escalada que tenha na Terra Santa, né, diminua, porque ali, se esse conflito for piorando, pode levar o Irã a agir do lado do Hamas, Estados Unidos do lado de Israel, e isso aí pode realmente destabilizar o mundo. A ONU, a União Europeia já estão tentando intervir para acalmar os ânimos, e eu acho assim, tudo isso é culpa do maniqueísmo na política, na religião, é você achar que é puro e que o outro é demonizar o outro. Inclusive eu acho que isso devia de ser crime. O líder religioso que tenta demonizar algum grupo, ele tinha que ser preso. E esquerda e direita também. Se você é de esquerda e demoniza quem é de direita, ou vice-versa, isso devia de ser crime nos países. Você demonizar algum grupo, uma pessoa, o que quer que seja, isso não é um padrão civilizatório que a humanidade já está alcançando no direito, na filosofia, na sociologia. A gente não tem esse espaço, eu acredito eu, para isso. Senão a humanidade vai errar de novo, vão ter guerras violentíssimas, né? Isso né, a gente reza para que não aconteça. Mas é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Eu peço desculpa de ter ficado um tempo sem fazer vídeo. A minha intenção era fazer um vídeo por dia comentando os assuntos, mas eu tive alguns problemas pessoais para resolver, né? Eu mudei de cidade, então assim eu peço desculpas, o cenário mudou do Chester News, mas com o tempo as coisas vão se acertando e eu pretendo fazer vídeos aí diariamente ou no máximo a cada 2, 3 dias. Não vou ficar. Eu gosto muito de fazer vídeo, dar minha opinião, né? Eu não sou ninguém, mas fica aí registrado a minha opinião aí. E eu tenho bastante amigos, bastante pessoas que seguem o canal, que me dão opinião, me dão sugestões de vídeo, né? Eu estou melhorando cada vez mais, gosto de fazer vídeo, como se fosse uma aula, assim, bem legal mesmo. Eu estou gostando cada vez mais de fazer vídeo, espero que o canal cresça, né? Ele não chegou ainda a 1000 seguidores, mas eu tenho bastante seguidores desde o começo do canal, que seguem, que gostam, né, do canal. E é isso, um abraço a todos, sejam bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu falo geralmente de política nacional, internacional, às vezes falo de fatos relevantes e estratégicos para o país e para o mundo. Um abraço a todos.